Olá para todos e vamos a mais um estudo. 5 motivos porque o salvo não passará pela grande tribulação. Existem duas linhas de interpretação acerca da volta de Jesus e da grande tribulação. Existe o pós-tribulacionista, que acredita que o salvo vai passar pela grande tribulação e Jesus voltará após os 7 anos da grande tribulação. E existe o pré-tribulacionista, que acredita que Cristo vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação e o salvo não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação será um tempo de juízo sobre os ímpios, e o salvo não paga pelo pecado do ímpio. Esta é a linha que eu defendo e vou provar na Bíblia que o salvo não passará pela grande tribulação, e os posicionamentos dos pós-tribulacionistas são infundados na Bíblia. Vamos à primeira razão porque o salvo não passará pela grande tribulação. Em Mateus 24, verso 36, Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Agora pense bem, se o salvo passar pela grande tribulação, todos saberão o dia da volta de Jesus. Por quê? Assim que o anticristo começar a reinar, todos saberão que falta 7 anos para a volta de Jesus, pois a grande tribulação durará 7 anos. Por exemplo, se o anticristo começasse a reinar hoje, todos saberiam que daqui 7 anos, Jesus voltaria. Não tem lógica, porque o dia e a hora ninguém sabe. E os pós-tribulacionistas dizem que Jesus voltará após a grande tribulação. Não tem fundamento bíblico. Temos a certeza biblicamente, provando na Bíblia, que Jesus virá arrebatar a igreja primeiro. Depois disso, começará a grande tribulação, somente com os ímpios. Daí sim, todos saberão que dali 7 anos Jesus virá à terra, julgar o mundo e estabelecer o reino milenar na terra. O arrebatamento da igreja, somente os salvos verão e ouvirão o soar da trombeta. O arrebatamento será secreto apenas para os perdidos. Para os salvos, o arrebatamento será visível e audível. Todos verão Cristo voltar e irão ao seu encontro nas nuvens. Os ímpios não verão nada e não ouvirão nada. Este é o arrebatamento da igreja. Jesus voltará depois dos 7 anos da grande tribulação. Aí sim todo olho verá. A volta de Cristo após a grande tribulação, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Apocalipse 1 e verso 7. Esta é a posição que tem base bíblica. A posição dos pós-tribulacionistas não encontra na Bíblia. Segundo motivo, o salvo espera a volta de Cristo. O pós-tribulacionista espera o anticristo, que virá primeiro que Cristo. Nós esperamos Cristo e eles esperam o anticristo. Para nós, a volta de Cristo nos traz alegria. Para os pós-tribulacionistas, traz medo, pois eles sabem, quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto está deles perderem a sua cabeça. E não verão a volta de Cristo porque estarão mortos. Aqueles que não adorarem a besta serão decapitados. E os crentes que ficarem na grande tribulação vão rejeitar o anticristo e serão decapitados. E não vai ver Jesus voltar, pois todo olho verá e eles não verão. Terceiro motivo. Muitos pós-tribulacionistas citam Apocalipse 3, verso 10, para dizer que este versículo diz que os salvos passarão pela grande tribulação. Vamos ler
e ver que diz exatamente o contrário. Lá diz que o salvo não passará pela grande tribulação. Veja na sua tela. Jesus disse: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui fala exatamente o contrário do que pensam os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas interpretam errado este verso. Eles dizem que o salvo passará pela tribulação e Deus os guardará. Errado. Guardarei da tentação e não na tentação. Guardarei da tentação e não na tentação. E o outro erro é que esta promessa deste versículo aqui não se cumpriria se o salvo passasse pela grande tribulação, porque Deus não os guardaria, porque os salvos que estiverem na grande tribulação serão mortos. Então, neste caso, Deus não os guardaria. Então, não se cumpriria para muitos. Muitos que negarem o anticristo vão escapar com vida até o final da grande tribulação, mas uma grande parte serão mortos. E este versículo, que eles dizem que Deus guardará na grande tribulação, não se cumpriria para muitos. Então, é muito o contrário do que pensam os pós. Deus não livrará na grande tribulação. Serão decapitados. Deus não vai guardar ninguém. Quem rejeitar o anticristo será decapitado. Quando Deus livrava de juízos aqui na terra, nos tempos bíblicos, Deus livrava a todos os salvos e não apenas a alguns. Vamos ver alguns exemplos. Veja o quarto motivo. Os pós-tribulacionistas dizem que os salvos sempre passaram por tribulações na terra. Exatamente. Todos os salvos passaram e passam por tribulações. Mas estas tribulações que os salvos passam foram e são as tribulações da vida, permitida por Deus, e não juízo. Juízo é outra coisa. Sempre que Deus fez juízo na terra contra ímpios, Deus livrou os seus e não participaram do juízo. Vamos a alguns exemplos. No dilúvio, Deus livrou Noé e sua família. Somente aquela geração ímpia antediluviana é que morreram pelas águas. Os salvos, Deus os livrou. Na destruição de Sodoma, Deus livrou Ló e sua família. Na destruição dos cananeus, Deus livrou Raabe e a sua família por causa de Raabe. Deus livrou ela e sua família. Então veja, quando Deus executava o juízo, primeiro ele tirava os salvos. Veja no caso de Sodoma. Abraão questionou Deus. Se por acaso tiver 100 salvos lá em Sodoma, Deus disse que não destruiria por causa dos 100. Se tiver 50, se tiver 30, Deus não destruiria por causa dos 30. Mas Deus tirou o pouco salvo que tinha e destruiu. O nome disso é juízo. O salvo não paga pelo ímpio. Agora o próximo. A grande tribulação é um juízo de Deus sobre os ímpios. Como vimos, os justos nunca pagaram pelos ímpios quando se tratava de juízo. A grande tribulação, como Jesus disse, será o maior sofrimento desde o princípio da humanidade. Em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, Paulo disse: E a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Agora preste atenção nessa frase. Que nos livra da ira futura. O que é essa ira futura? A grande tribulação. Ele nos livrará da ira e não na ira.
Os pós-tribulacionistas, eles interpretam mal essa questão. O salvo será arrebatado antes da grande tribulação. Antes de executar juízo, Deus tira os seus, como sempre fez. Não existe base bíblica válida para afirmar que o salvo passará pela grande tribulação. Os argumentos dos pós-tribulacionistas são infundados. São baseados em versículos isolados, descontextualizados e mal interpretados. Pessimamente interpretados. Jamais o salvo passará pela grande tribulação. Haverá salvos na grande tribulação, mas são aqueles que se converterem durante a grande tribulação. Crentes desviados, que ficaram, crentes sem comunhão com Deus. Esses, muitos vão se consertar e serão salvos durante a grande tribulação. Mas, antes disso, quem estiver salvo será arrebatado quando Cristo arrebatar a igreja e não ficará para a grande tribulação. Esta é verdade bíblica, com fundamento bíblico. Fora isso, é especulação. Dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.